Uma Crise Chamada Brasil é uma minissérie de 10 capítulos que parte em busca da complexidade dos acontecimentos que trouxeram a gente até aqui. A partir de dezenas de entrevistas com pesquisadores, especialistas de áreas diversas, jornalistas, juízes, ativistas e políticos, a gente conta essa história para você toda quarta-feira, do dia 27 de julho até a semana do primeiro turno das eleições de 2022. Por novas prisões da Operação Lava Jato, uma história de ações e decisões que mudaram e continuam mudando a vida do país. Que Jair Bolsonaro está eleito presidente. Se você quer entender de um jeito claro e equilibrado o que é essa crise chamada Brasil, vai lá no seu tocador favorito e assina o feed do Politicase, o podcast de política do Nexo. Porque sim, o Politicase está de volta. Uma nova emergência de saúde global por causa de uma doença que já atingiu mais de 16 mil pessoas no mundo. Uma doença que raramente mata, mas que tem potencial de estigmatizar um grupo específico da população. Um grupo que já sofre com preconceito e já teve de enfrentar no passado estigmas assim. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 25 de julho de 2022, dia em que a empresa de biotecnologia dinamarquesa Bavarian Nordic anunciou que a União Europeia aprovou a aplicação da vacina Imvanex para conter o surto de varíola dos macacos. Esse imunizante já está sendo aplicado em alguns países como Estados Unidos, Reino Unido e Canadá para prevenir a doença. A decisão do bloco, que vale para todos os países membros, foi tomada depois que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou que a varíola dos macacos é uma emergência de saúde global. A Bavarian Nordic é a única empresa que tem uma vacina contra a doença que está autorizada em alguns países. Mas a produção do imunizante não é suficiente para o mundo todo, então a vacina não está largamente disponível. Depois do anúncio da OMS, o ministro da Saúde do Brasil, Marcelo Queiroga, disse que o governo federal já negociava a compra do imunizante por meio da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. Mas naquele mesmo dia, o infectologista Davi Wipp, que é secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do governo paulista, disse que existe uma disputa muito acirrada no mundo e que a vacina contra a varíola dos macacos não deve chegar tão cedo no Brasil. A OMS declarou que a varíola dos macacos é uma emergência sanitária global no sábado. A decisão facilita a criação de políticas públicas contra a doença e é uma forma da entidade ressaltar a importância de monitorar o aumento dos casos ao redor do mundo e fazer com que governos adotem ações para ajudar a conter a circulação global do vírus. A decisão da OMS aconteceu depois da segunda reunião do Comitê de Emergência sobre a varíola dos macacos. Assim como no primeiro encontro, os especialistas que compõem o grupo não chegaram a um consenso a respeito da necessidade de declarar ou não a emergência sanitária global. Mesmo assim, o órgão optou por fazer essa declaração, com a justificativa de que os riscos causados pela doença são reais. Em 2022, houve pela primeira vez um aumento na quantidade de pessoas contaminadas fora do continente africano, região onde a varíola dos macacos é endêmica. Até essa semana, foram cerca de 16 mil casos em 75 países e 5 mortes confirmadas pela OMS. Na sexta-feira, o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, registrou pela primeira vez 2 casos da varíola dos macacos em crianças. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, já foram confirmados mais de 600 casos. O estado de São Paulo, mais populoso do Brasil, tem a pior situação, com 438 pacientes infectados, seguido pelo Rio de Janeiro, com 86, e Minas Gerais, que tem 33. Segundo a OMS, essa situação de emergência de saúde requer que não apenas os governantes, mas também as comunidades e indivíduos levem em consideração uma vigilância reforçada, um melhor envolvimento da comunidade no diagnóstico e na comunicação dos riscos e o uso apropriado de terapêuticas, vacinas e medidas de saúde pública, incluindo o rastreamento e isolamento dos contatos. A varíola dos macacos geralmente é leve e não costuma trazer grandes complicações, com poucos casos graves que podem resultar em morte. Além disso, apesar do aumento recente dos casos, ela não costuma ser transmitida tão facilmente.
O vírus é predominantemente transmitido pela troca de fluidos corporais entre um paciente contaminado e uma pessoa sadia, fluidos como gotículas de saliva, sangue ou sêmen, por exemplo, e pelo contato pele a pele. Embora também possa ser transmitida via respiratória, ela não se espalha tão facilmente pelo ar. Em Nova York, um rastreamento apontou que, na maioria dos casos, os pacientes infectados tiveram lesões no pênis, no ânus ou no reto. Para os epidemiologistas, isso sugere que a doença está se espalhando principalmente pelo contato sexual, mas essa ainda não é uma certeza. Os principais sintomas apresentados por quem está contaminado são febre, dores de cabeça e musculares, calafrios e exaustão. Depois do início da febre também podem ocorrer erupções cutâneas, que são parecidas com as da catapora. Esses sintomas geralmente aparecem de 5 a 21 dias depois do contato com alguém infectado, segundo o Serviço de Saúde Pública do Reino Unido. Os sintomas podem durar de 2 a 4 semanas e tendem a passar naturalmente. A vacina é eficaz na prevenção da varíola dos macacos, mas não existem tratamentos específicos para a infecção. Apesar disso, alguns medicamentos ajudam a controlar a doença. Boa higiene e comportamento sexual seguro diminuem os riscos de infecção. A disseminação da doença pode ser controlada com investigação de casos, rastreamento de contatos e isolamento em casa. Stigma and discrimination can be as dangerous as any virus. Você ouviu aí o Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, a OMS, em pronunciamento no sábado, quando anunciou que a doença era uma emergência pública de preocupação global. Nessa fala, ele diz que o estigma e discriminação podem ser tão perigosos quanto qualquer vírus. Um artigo no New England Journal of Medicine, publicado em meados de julho, mostrou que cerca de 98% dos infectados pela doença até agora são homens gays e bissexuais. Os pesquisadores analisaram infecções em 16 países entre abril e junho. O Tedros Adhanom também disse que o fato da maioria dos casos estar concentrada em um só grupo significa que esse é um surto que pode ser interrompido. Portanto, é essencial que todos os países trabalhem em estreita colaboração com as comunidades de homens gays e bissexuais, para fornecer informações e serviços eficazes e adotar medidas que protejam a saúde, os direitos humanos e a dignidade das comunidades afetadas. Olha, eu tenho duas preocupações. Uma é que eu sou do tempo dos primeiros casos de AIDS no Brasil e cometeu-se um erro imperdoável em rotular populações de risco. Esse foi um erro de comunicação, um erro da saúde pública que nós pagamos o preço até hoje. Você ouviu aí o Davi Wippe em entrevista ao canal CNN Brasil no sábado. O Wippe está chamando a atenção para a forma de comunicar a doença. O que ele está dizendo é que não se pode rotular as populações de risco e estigmatizá-las, porque, segundo ele, todas as pessoas estão sujeitas a pegar a varíola dos macacos. Ele lembra de quando apareceram os primeiros casos de AIDS na década de 80. Naquela época, a doença chegou a ser chamada de peste gay, porque a maioria dos afetados era de homens homossexuais. Só depois foi descoberto que o vírus HIV é sexualmente transmissível e pode afetar qualquer pessoa. Embora o surto de varíola dos macacos também esteja mais presente entre homens que fazem sexo com outros homens, não está restrito a eles. Essa é uma frase que tem sido repetida como um mantra, também pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças de diversos países, que enfatizam sempre que qualquer pessoa pode pegar a varíola dos macacos, independentemente da orientação sexual. Mas algumas pessoas consideram que essa abordagem pode ser um grande equívoco, embora bem intencionada. O Will Nutland, que é cofundador de 2 organizações britânicas dedicadas à saúde de homens gays e bissexuais, disse ao jornal britânico The Guardian que fingir que a grande maioria dos casos não acontece entre homens gays e bissexuais não ajuda no combate à doença. Não propagar com clareza quais são os grupos de risco é destrutivo, segundo Nutland disse para o jornal britânico. Porque dessa forma é impossível priorizar com quem é preciso conversar e quem é preciso proteger da doença. O colunista Owen Jones, do mesmo jornal, criticou quem vê homofobia quando se diz que a varíola dos macacos se espalha mais entre homens que fazem sexo com homens. Ele afirmou em suas redes sociais que isso quer dizer que, abre aspas, combater a homofobia aparentemente agora significa deixar uma doença muitas vezes muito desagradável se espalhar entre homens gays e bissexuais, fecha aspas. Muitos epidemiologistas concordam que saber qual é o maior grupo de risco da varíola dos macacos ajuda muito a tornar o surto mais fácil de combater. Mas ainda existem países que perseguem quem se relaciona com pessoas do mesmo sexo. E nesses lugares, existe uma barreira para ajudar a conter o vírus. Existem países também em que o preconceito pode estigmatizar ainda mais quem já é mais vulnerável
até a doença. Ou seja, combater a varíola dos macacos não é só um desafio epidemiológico, mas também um desafio social. Decisão sobre juros, divulgação do PIB. A semana que começa vai dar um retrato e uma perspectiva econômica futura dos Estados Unidos. O redator Marcelo Rubissek está escrevendo sobre o assunto. Marcelo, como está a economia americana atualmente? Olha, acho que dá para a gente dizer que a economia dos Estados Unidos anda um pouco turbulenta, começando pelo fato de que eles estão enfrentando uma inflação alta. A gente está acostumado aqui no Brasil a ter de vez em quando anos com aumento um pouco maior dos preços, mas lá nos Estados Unidos não é bem assim. Eles têm uma cultura de inflação baixa, tanto que agora que bateu 9% em 12 meses, foi a maior inflação desde o começo dos anos 80. Para tentar conter essa inflação, o Banco Central americano começou a subir os juros nesse ano e essa semana, na quarta-feira, deve ser anunciado um novo aumento. Além disso, uma marca da economia americana nesse momento é que o temor de uma recessão tem crescido bastante. Ou seja, existe um debate cada vez mais intenso de que a economia dos Estados Unidos pode ter uma retração nesses próximos meses. Isso não é um consenso, tá? Ainda mais porque a definição exata do que é uma recessão não é uma coisa muito fechada, muito concreta. Mas independentemente disso, tem alguns sinais que mostram que, com ou sem recessão, a economia americana está com dificuldades de entrar num ritmo bom de crescimento. E Marcelo, como esse cenário dos Estados Unidos pode afetar o Brasil? Eu conversei com o economista Fábio Pereira de Andrade, professor de Relações Internacionais da ESPM, e ele falou um pouco sobre como esse momento ruim dos Estados Unidos afeta a gente aqui. O primeiro caminho é um que é um pouco mais direto, que é os Estados Unidos são um parceiro comercial bem importante para o Brasil, principalmente como compradores de bens como ferro e aço e alguns bens industriais. Então, se a economia lá fica mais fria, a tendência é que os produtores brasileiros vendam menos para os Estados Unidos e aí menos dinheiro entra aqui. Outro canal importante é o dos juros. A gente falou que o Banco Central americano está subindo juros e deve subir de novo essa semana. Isso impacta o Brasil porque os juros americanos determinam quanto que vão render os investimentos nos Estados Unidos, como títulos da dívida, etc. Então, quando os juros sobem lá, isso aumenta a rentabilidade dos Estados Unidos, e os investidores tendem a levar o dinheiro deles para lá, e aí tiram de países com maior risco, como o próprio Brasil. Uma forma de tentar conter isso é o Banco Central no Brasil aumentar os juros. Então, esses aumentos de juros nos Estados Unidos também pressionam os juros aqui, o que pode esfriar a economia brasileira, que a gente sabe que também não está passando por um momento muito fácil. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Dos temores de estigma ao combater a varíola dos macacos, até os impactos do comportamento da economia americana no Brasil, durma com essa. Um roteiro de Aline Pellegrini, produção de Conrado Corsaletti, participação de Marcelo Rubissek e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!